E aí, pessoal, tudo bom? Demorou, mas chegou, tá aí a lista dos 10 melhores quadrinhos publicados no Brasil em 2019. Sim, amigos, finalmente vamos falar sobre os melhores quadrinhos de 2019. E por que eu demorei? Porque tava muito difícil selecionar só 10. Eu até pensei em colocar 20 na minha lista, mas como todos os anos eu tenho feito um top 10, eu achei paia mudar agora, então eu coloquei só 10. Foi difícil, mas tá feita aqui a lista. E duas coisas antes de começar, tá? Evidentemente, eu não coloquei quadrinhos da editora Comic Zone, né? Para os novos inscritos, a Comic Zone não é apenas um canal, mas é também uma editora. No ano passado nós publicamos 3 livros, modesta parte, sensacionais. Estou falando do Eternauta, A Canção de Roland e Capa Preta, que é uma compilação dos primeiros trabalhos do Lourenço Mutarelli. E, claro, por razões lógicas, não apenas éticas, eu não coloquei os livros da editora Comic Zone no meu top 10, né? Deixo isso para os outros canais especializados, inclusive a Canção de Roland apareceu no top 10 do Fora do Plástico, né? Meus amigos Pedro e Mari lá no Instagram. O Eternauta e o Capa Preta estão nos melhores do meu amigo Daniel Lopes, do Pipoca em Nanquim e vários outros veículos, então eu não preciso colocar eles na minha lista, tá? Eu coloquei realmente só os quadrinhos das outras editoras. E outra coisa interessante é que os 10 quadrinhos que foram listados aqui pertencem a 8 editoras diferentes, ou seja, tem gibi bom sendo publicado por quase todas as editoras do Brasil, né? Apenas 2 editoras tiveram 2 quadrinhos nessa lista. Então, vou começar para o vídeo não ficar muito longo. Na 10ª posição, nós temos da editora Nemo, O Dia de Julho. Escrito e desenhado por Gilbert Hernandes, conhecido pelo seu trabalho em Love and Rockets. E eu tenho a impressão que esse quadrinho passou batido aí, sabe? Vi muito pouca gente comentando, apesar de ser um quadrinho excelente. E antes de continuar, todos os links para todos os livros que vão ser mencionados aqui vão estar aí na descrição. Essa semana tá rolando uma promoção super bacana, tem muito quadrinho com desconto e tá rolando também um cupom, se chama Pipoca10, e utilizando ele você recebe 10% de desconto adicionais, tá certo? Então vale a pena dar uma conferida, sobretudo em A Vida de Júlio, que não custa muito caro. E aqui nesse quadrinho a gente acompanha a vida de um rapaz chamado Júlio, como diz o título, que viveu 100 anos, né? E esse quadrinho ele tem 100 páginas, ou seja, é quase uma página por ano vivido pelo Júlio. Então a gente atravessa guerras, a gente atravessa doenças, a gente atravessa um século inteiro, né? A gente acompanha essa transição entre o século XX e o século XXI. O traço do Gilbert Hernandes é muito bacana, a história é muito sensível, sabe? E é cheia de reviravoltas, e a forma como ele construiu a história, a forma como ela é estruturada, afinal de contas é uma página por ano quase, é muito interessante, é algo que eu nunca vi sendo feito em outros títulos, então recomendo A Vida de Júlio, que está aí na 10ª posição. Em seguida, na 9ª posição, nós temos o primeiro e segundo volumes de Senhor Milagre, que foi publicado esse ano pela editora Panini. Eu li isso daí quando foi publicado aqui na América do Norte em 2018, mas como chegou no Brasil em 2019, achei que fosse bom trazer isso para a lista, porque é um quadrinho de super-herói como você nunca viu igual. O Tom King tem essa habilidade extraordinária de humanizar os personagens, né? O que há de mais extraordinário no universo DC do que o universo dos Novos Deuses, né? No entanto, o Tom King ele foca apenas no ordinário, ele consegue focar nos elementos mais mundanos da vida do Scott Free e da sua família, né? Então a gente acompanha a sua trajetória junto com a sua esposa, o seu novo filho, né? Aqui ele fala de depressão, tentativa de suicídio. E cara, é um quadrinho tão interessante, um quadrinho tão diferente, que você, se não leu ainda Senhor Milagre, recomendo que o faça urgentemente. É realmente um dos grandes lançamentos desse ano. Na 8ª posição, publicado pela editora Dark Side Books, nós temos um quadrinho do qual eu não esperava nada e que me surpreendeu demais. Na 8ª posição nós temos A Aurora nas Sombras, escrito e desenhado pela dupla francesa... pela dupla francesa Carasquet, né, cujo nome dos integrantes eu não me recordo.
E ele é surpreendente por quê? Porque você não espera nada tão macabro saindo a partir daqueles desenhos fofinhos. A arte em Aurora das Sombras é magnífica, super colorida, né? Feita com aquarela. No entanto, conta a história de pequenos seres que a gente não sabe exatamente que são obrigados a deixar a casa onde moram, né? E daí a gente descobre que a casa onde eles moram é, na verdade, uma garota morta na floresta. Como ela morreu, a gente não sabe e também não interessa pra trama. O fato é que esses pequenos seres se encontram sozinhos na floresta, enfrentando mil perigos e vão começar a se matar. Me lembrou bastante, sabe, aquele Happy Tree Friends, que era uma série de animação na internet que depois começou a passar na MTV, onde tinham diversos animais fofinhos que iam se matando das formas mais brutais possíveis. Pois é, parece um pouco isso aí. E é um quadrinho assim que me pegou no contrapé, muito surpreendente, que eu recomendo demais pra vocês. Na sétima posição, nós temos um outro quadrinho que me surpreendeu demais, talvez o quadrinho mais chocante dessa lista que eu preparei pra vocês. Eu li esse ano, mas como foi publicado em 2019, achei que ele deveria estar aqui nessa lista. Publicado pela editora Zarabatana, nós temos Bezimena. Bezimena que tem uma estrutura bastante diferente das histórias em quadrinhos. Tem gente que disse até que, não é história em quadrinhos, porque parece realmente um livro ilustrado. Porque a forma como a autora estruturou o livro é a seguinte: nós temos texto de um lado, ilustração do outro, texto de um lado, ilustração do outro, e assim por todo o livro, exceto em alguns momentos quando a autora quebra isso, mas no geral é essa estrutura que a gente vai encontrar, né? O livro tem um quê de fábula infantil e ele é muito surpreendente porque ele chega em um lugar onde você não achava que ele ia chegar, sabe? Ele é muito chocante, sobretudo pra mim que tenho filhas pequenas e eu quero falar o mínimo possível sobre esse livro, porque quanto menos você souber, mais você vai aproveitar a leitura, mas eu recomendo demais. Basicamente, a autora te mostra como funciona a cabeça de um predador sexual, uma pessoa doente, desregulada. Os desenhos são incríveis, sabe? O desenho me lembra um pouco aquelas ilustrações de cédula de dinheiro, com aquelas rachuras intricadas e tal. É realmente um quadrinho muito, muito bom. Em seguida, da editora Veneta, nós temos um mangá. Sim, na sexta posição nós temos O Homem Sem Talento, de Yoshiharu Tsuge. Esse cara que é uma lenda dos mangás underground. Esse autor que nunca teve nada publicado no Brasil, que está sendo revelado agora. E, cara, que mangá impressionante. Esse quadrinho é uma espécie de autobiografia do autor, que está completamente desiludido com a indústria dos mangás no Japão, que leva uma vida apática, que está apenas esperando o tempo passar. E para se ocupar durante esse tempo, ele decide vender pedra. Isso mesmo, aparentemente colecionar pedras ornamentais é um hobby no Japão. O problema é que ele pega as suas pedras em um rio qualquer e montou o seu ponto de venda imediatamente ao lado do rio. Ou seja, por que alguém compraria pedras quando ela pode simplesmente pegar ela mesma no rio, né? Sem contar que são pedras ordinárias. Ele faz aquilo apenas para dizer que tem uma ocupação, para fingir que está fazendo alguma coisa, está sendo útil, quando na verdade ele está vendo apenas o tempo passar. Ele é motivo de vergonha para sua família. E esse mangá vai deixar você pensando, pelo menos me deixou pensando, repensei diversos aspectos da minha vida e você com certeza conhece alguém que se assemelha ao Homem Sem Talento, ou talvez seja você mesmo o Homem Sem Talento. O que você vai ver que não é exatamente negativo, né? Então, cara, recomendo demais, mangazão. Em seguida, na quinta posição da editora Pipoca Nanquim, nós temos Solitário, terceiro lançamento do autor no Brasil. E é uma história, cara, muito, mas muito bonita. É a história de um ermitão, um cara que nasceu, literalmente, em um farol e que vive lá sozinho há 50 anos, tendo como única companheira a sua imaginação. Tudo começa a mudar quando o jovem marinheiro toma conhecimento desse solitário que mora no farol, né? De repente ele começa a se questionar sobre quem é ele, por que ele tá lá, o que é que ele faz da vida, o que é que ele quer pro futuro, e se torna uma espécie de primeiro contato do solitário com o mundo exterior. Essa é, de longe, uma das histórias mais bonitas e mais poéticas aqui dessa lista, e eu recomendo demais a leitura. Então tá aí, Solitário na quinta posição. Em seguida, na quarta posição da editora Mino, nós temos Três Buracos, escrito e desenhado pelo paraibano Chico. E cara, eu sempre digo isso, esse quadrinho tem uma das melhores introduções que eu já li na vida. É impossível você ler 10 páginas desse quadrinho e você não querer ler o resto. A história se passa na cidadezinha de Três Buracos, que tem esse nome porque é composta basicamente
do garimpo, do cemitério e do puteiro. Inclusive a cidade tem 3 cemitérios, um para quem morreu de velhice, nesse tem muito pouca gente enterrada, outro para quem morreu de doença, nesse tem bastante gente, e outro para quem morreu de morte matada, né? Esse cemitério tá cheio. E só essa descrição já dá o tom para o resto da história, que é protagonizada por uma mulher chamada Tânia e o seu irmão, que estão tentando encontrar uma turmalina que foi escondida pelo seu pai e que foi a razão da morte do seu pai, né, o delegado. Cara, gibi sensacional, bang bang assim, da melhor qualidade. Na terceira posição, publicado no comecinho do ano passado pela editora Companhia das Letras, nós temos Minha Coisa Favorita é Monstro, uma graphic novel simplesmente estonteante, espetacular, e só não tá mais alto na minha posição porque a história não acaba aqui, né? Inclusive esse é um motivo de frustração não apenas para mim, mas para muita gente, de descobrir no final da leitura que existe um segundo livro, né? E que a gente não tem nem previsão de quando vai sair, porque a autora continua trabalhando nele, e daqui que o livro seja publicado, que a Companhia das Letras traduza, né? Porque inclusive o trabalho da adaptação que eles tiveram foi impressionante. E já eu falo por quê. A protagonista é uma garota chamada Karen Reyes, a história se passa na Chicago da década de 60, e essa garota, ela é fissurada por filmes de terror, né? Por filmes B. E a gente vê os seus diários, né? São desenhados pela Karen Reyes e é todo feito com canetinha esferográfica. E a arte desse quadrinho é espetacular. E o motivo pelo qual eu digo que a adaptação deve ter sido muito difícil é porque a Companhia das Letras teve que praticamente redesenhar folhas inteiras, assim, porque o trabalho de tipografia mesclado com a arte, cara, é demais mesmo. Então a Karen, ela se desenha como uma lobisomem, né? E ela vai tentar desvendar o que tá por trás da morte da sua vizinha no andar de cima, né? Uma mulher que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, né? Sobreviveu aos campos de concentração. E é um quadrinho que toca, assim, em tantos temas diferentes, sabe? Tem tantas camadas de leitura. É simplesmente espetacular. Na segunda posição, também da editora Mino, nós temos Aquele Verão. E esse quadrinho eu li logo quando foi publicado, há uns 2, 3 anos atrás, mas eu coloquei ele na lista porque ele saiu no Brasil esse ano e ele merece estar no topo, porque é um gibi muito, mas muito bom. Eu reli ele antes de fazer essa lista e, cara, como é uma leitura gostosa. Muita gente diz que é um quadrinho para garotas, porque ele é protagonizado por 2 garotas e as autoras são 2 garotas. No entanto, é um quadrinho para todos os gêneros, é uma leitura extremamente nostálgica. E aqui a gente acompanha 2 garotas que são amigas, mas só se encontram no verão, quando as duas vão passar férias na praia de Ayago Beach. E elas estão naquele momento de transição entre a pré-adolescência e a adolescência. E esse quadrinho bateu muito forte em mim, cara, porque lembrou muito a minha adolescência, as minhas férias de verão. E eu sei que pode parecer uma coisa muito classe média, né? Afinal de contas, não é todo mundo que pode ir veranear na praia. Mas se você teve esse privilégio, com certeza aquele verão vai falar muito com você. E finalizando esse top 10 de melhores quadrinhos publicados em 2019, temos um mangá, um lançamento da editora Pipoca Nanquim, e eu estou falando de Virgem Depois dos 30. Eu sempre falei aqui no canal que os meus quadrinhos favoritos são aqueles que têm um pezinho na realidade e que me ensinam alguma coisa. E cara, como eu aprendi com Virgem Depois dos 30. Vocês sabiam que no Japão 1 a cada 4 homens japoneses com menos de 30 anos ainda são virgens? Isso causa um impacto pesadíssimo na sociedade. Nesse mangá documentário, que é baseado em um livro que foi lançado sobre o tema, a gente acompanha 8 japoneses, 8 casos reais e os problemas que a virgindade acarretou a essas pessoas. Então a gente vai conhecer o virgão de extrema direita, o virgão otaku, o virgão CDF e tem até um virgão, acredite se quiser, ator pornô. Como isso é possível? Aí você só vai descobrir lendo o Virgem Depois dos 30, lembrando novamente que todos os links para todos os quadrinhos que foram mencionados aqui estão aí na descrição. E tá aí todos os quadrinhos que foram lidos em 2019, bem, não necessariamente lidos, mas que foram publicados no Brasil em 2019, uma lista bastante diversa, tem muita coisa boa que ficou de fora, me desculpem, mas infelizmente só podia selecionar 10. E agora eu quero saber de você, qual é a sua lista? Quais foram os 10 melhores quadrinhos que você leu esse ano? Me diz aí nos comentários. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de convidar você para se tornar apoiador do canal Comic Zone. Sim, com apenas R$5 por mês você colabora para que eu continue postando vídeos aqui
todos os dias. E no vídeo de hoje vou agradecer aos novos membros, são eles o Erivelton Wagner Siqueira, o Robson Seiberto Ferreira, Daniel Moraes e Marcos Cardoso. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. E agora sim eu vou ficando por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comiczão.